1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 ao versículo 16. Diz assim: mas Deus nulas revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, cooperando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Posteriormente, você que está estudando conosco, medita com muito carinho primeiro livro do apóstolo São Paulo à cidade de Coríntios, capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 16. Baseado nesse texto, que ora acabamos de ler, eu preciso chamar sua preciosíssima atenção. Essa é a nossa terceira segunda-feira. E estamos em um curso teológico. Nós estamos estudando agora sobre o Deus Espírito Santo. Paracretologia. Paracretologia vem do grego, que quer dizer consolador. Bom, conceitos que são apregoados em algumas seitas concernente o Espírito Santo. O fundador da seita Testemunha de Jeová, Charles Taze Russell, ele afirma que o Espírito Santo é um fluido divino. Um fluido divino. Ai.
Existem alguns conceitos concernentes ao Divino Espírito Santo. Joseph Smith, fundador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons. O que é que Joseph Smith afirma? Que o Espírito Santo é um fluido divino. Não são poucos os conceitos demoníacos e diabólicos concernente o Divino Espírito Santo. Mas o conceito bíblico, o que é que a Bíblia nos revela concernente o Divino Espírito Santo? A Bíblia nos revela que o Divino Espírito Santo, ele é Deus. O conceito de Charles Taze Russell, fundador das Testemunhas de Jeová, a gente já sabe. O conselho de Joseph Smith, fundador dos Mormons, a gente tem noção. Mas e o conceito bíblico, que é o que vale? A Bíblia responde a toda e qualquer pergunta. A Bíblia diz que o Divino Espírito Santo é Deus. A Bíblia diz que o Divino Espírito Santo é Deus. Atos dos Apóstolos, eu vou ler aqui, capítulo de número 5, Atos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Atos 5, 3 e 4. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentistes ao Espírito Santo e retivestes parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? Continua Pedro falando com Ananias. E vendida, não estava em teu poder? Continua Pedro falando com Ananias. Por que fostes este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Versículos 4 e 5 de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Está provado que o Espírito Santo é Deus. Vou repetir. Está provado que o Espírito Santo é Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículos 3 e 4. Estamos estudando concernente o Divino Espírito Santo. Primeira referência do Divino Espírito Santo. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus Pai falou com Deus Filho e falou com Deus Espírito Santo. Vou repetir. Em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 26, Deus Pai falou com Deus Filho e falou com Deus Espírito Santo. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos, plural, o homem, a nossa, plural, imagem, conforme a nossa, plural, semelhança. Bom,
Essa é a segunda referência concernente ao Divino Espírito Santo. Gênesis capítulo 1, versículo 26. O Espírito Santo, como pessoa, não é preciso estudar muito para obter conhecimento de que uma pessoa possui 3 atributos: intelecto, sensibilidade e vontade própria. Uma pessoa possui 3 atributos: intelecto, sensibilidade e vontade própria. E o Espírito Santo possui esses 3 atributos. Portanto, ele é uma pessoa. Não confundam uma pessoa com um ser humano, tá? Ele é uma pessoa. O Espírito Santo possui intelecto. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11. O Espírito Santo possui sensibilidade. Aos Efésios capítulo 4, versículo 30. O Espírito Santo possui vontade própria. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. O Espírito Santo e seus paracletos. O Espírito Santo fala, Apocalipse capítulo 2, versículo 7. O Espírito Santo ensina. João capítulo 14, versículo 26. O Espírito Santo guia. João capítulo 16, versículo 13. E Gálatas capítulo 5, versículo 18. O Espírito Santo convence. João capítulo 16, versículos 7 e 8. O Espírito Santo testifica. João capítulo 15, versículo 26. O Espírito Santo consola. João capítulo 14, versículo 26. O Espírito Santo ajuda. Não só ajuda, mas também ele impede. E nesse mesmo texto você vai ver que o Espírito Santo impede, o Espírito Santo ajuda e o Espírito Santo é a autoridade. Ter autoridade é uma coisa e ser autoridade é outra coisa. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 6 e 7. O Espírito Santo, falando ainda dos paracletos do Espírito Santo, o Espírito Santo entristece-se, ele fica triste. Aos Efésios capítulo 4, versículo 30. O Espírito Santo é poderoso. Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 8. O Espírito Santo nos faz lembrar. Tem poder de trazer o que está lá atrás para o presente. Ele nos faz lembrar. João capítulo 14, versículo 26. Esses são alguns dos paracletos do Divino Espírito Santo. Símbolos do Espírito Santo, biblicamente falando. Fogo. Isso fala da santidade do Divino Espírito Santo. Um dos outros símbolos do Espírito Santo, vento. Isso fala que ele é invisível, mas é real. Água é outro símbolo do Divino Espírito Santo.
Água não tem sabor, mas é essencial. Outro símbolo do Espírito Santo, selo. Isso fala de autenticidade. Nós somos selados pelo Divino Espírito Santo. Uma vez ele nos selando, está dizendo que nós somos propriedade de alguém. E esse alguém é o Todo-Poderoso, o Senhor Deus de Abraão. Outro símbolo do Divino Espírito Santo, óleo. A gente pode até achar um texto bíblico, que é Lucas capítulo 3, versículo 22. E o óleo hoje não mais, mas na era antiga, ele iluminava, suavizava e alimentava o Espírito Santo. É luz, o Espírito Santo suaviza, o Espírito Santo alimenta os famintos. E um dos símbolos do Divino Espírito Santo é a pomba. Está escrito que Jesus saiu logo da água e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba, quando ele foi batizado por João Batista. E, para quem não sabe, nenhuma outra ave poderia representar tão bem o Divino Espírito Santo, tanto quanto a pomba. A pomba, ela representa legalmente o Divino Espírito Santo. Não sei se tu sabes, mas na pomba não existe vesícula biliar, ou seja, o fel, né? Hoje não mais se compra galinha já pronta, propriamente dito, mas antigamente na roça, eu me lembro, manhã, né, cuidando da galinha, tinha um maior cuidado para não ferir o fel, que é uma pecinha, né, grudada no fígado, porque o fel amarga, que é a vesícula biliar em nós outros. Então, amarga toda a carne, estraga toda a galinha. E isso quer dizer que a única ave que não tem fel é a pomba. Isso quer dizer que no Divino Espírito Santo não tem amargura. Tá? Então, está claro que o Divino Espírito Santo é Deus e representa legalmente, hoje, em todo o globo terráqueo, o Pai e o Filho. Bom, essa é a aula de número 3. Até segunda que vem, em nome de Jesus. Deus abençoe.